Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando aí mais uma aula da disciplina de jornalismo impresso, né? Nessa reta final aí do semestre, né? Estou recebendo de vocês aí já as reportagens e depois a gente tem, conforme está no plano, vocês podem conferir, né, a entrega da avaliação 2, né, que é os resumos dessas aulas finais. Então, eu só tive um imprevisto, né, meu computador aqui estragou, está na manutenção e não tem previsão, né, de retorno. Então, não estou ainda respondendo vocês que estão enviando os trabalhos, eu estou me organizando, né? Tive que improvisar aí um notebook para né, receber os trabalhos, etc. Enfim, mas aos poucos a gente vai colocando em dia, né? Vocês podem ir fazendo. E hoje então a gente vai falar sobre o tema então que está previsto aí no plano, e que é um tema, claro, vai até mais para a questão da teoria, da história, etc., mas é importante, né? A gente já viu aqui as questões das técnicas, né? Entrevista, apuração, revisão, etc. E agora, nessa parte final, então, eu separei para falar sobre algo mais no sentido de reflexão mesmo, né? E não tanto na questão técnica que a gente viu até aqui, né? Que a gente viu essas partes, essas questões mais técnicas que é o que, né, vocês precisam saber de fato na hora de escrever, de fazer uma reportagem, né? A notícia a gente já viu lá em produção da notícia, mas como eu sempre falo, né, a leitura, a literatura, a grande reportagem que a gente já viu aqui também, né, os livros reportagem, etc. Tudo isso é que vai dar bagagem para vocês e vai dar vocabulário para vocês e estilo, etc., na hora de vocês escreverem, né? Então vocês não vão conseguir escrever um bom texto, vocês não vão conseguir ter um bom texto, escrever uma boa reportagem, sem ter, né, a leitura de outros materiais, né? Então, como eu falo sempre, todos os grandes repórteres, grandes jornalistas, escritores, cronistas, romancistas, etc., vão ter ali os outros, né, os outros autores que influenciaram eles, né? Então, é interessante vocês irem buscando, irem experimentando, né? Lendo autores, a literatura também, ler romances, ficção, etc. também ajuda no vocabulário de vocês, depois na criação, na formação do estilo de vocês. E hoje então a gente vai falar, como está previsto no plano, sobre a representação do jornalista na ficção, né, no cinema e na literatura. Então, é algo também que serve, de certa forma, pode servir de inspiração para vocês e que se relaciona diretamente com as teorias do jornalismo, né, que a gente fala lá sobre cultura profissional, a tribo jornalística, né, que é um conceito do teórico português Nelson Traquina, que ele vai, assim como tem cada profissão tem a sua cultura profissional, né? A gente vai ter isso no direito, a gente vai ter isso na medicina, a gente vai ter isso nas engenharias, a gente vai ter isso, enfim, na sociologia, no jornalismo também. Se tem uma cultura profissional que é formada pela pesquisa, né? Pela pesquisa que é feita sobre a profissão, mas que também vai ser formada pelo mercado, né, pelos profissionais que atuam no mercado de trabalho, pelos professores, pelos repórteres, enfim, por todos aqueles que atuam, né, como atores nesse espaço do jornalismo, né? Então vai se ter uma cultura profissional, né? Uma é isso que a gente já viu, né, a questão das técnicas, etc., mas de certa forma inclui também uma visão de mundo, né, que é compartilhada, né, e aí o Pierre Bourdieu também vai trazer essa questão que ele vai chamar de óculos especiais, né, que é uma forma, de certa forma, é uma forma de ver o mundo que o jornalista vai ter, porque ele vai ter determinadas experiências, e a história também da profissão, né, a formação da profissão, também vai ser fundamental nessa
formação dessa cultura jornalística, né, que o Traquina vai chamar de tribo jornalística. E aí eu vou trazer o primeiro caso para vocês, né, dessa questão da representação do jornalista na ficção, no caso na literatura, que é justamente os dois casos, os principais casos que eu tenho na literatura, que eu vou trazer para vocês, são as pesquisas, são partes da pesquisa que eu fiz, inicialmente no mestrado e depois no doutorado, né? No mestrado eu pesquisei justamente isso, esse foi meu tema, só que na obra do Érico Veríssimo, né? Então eu tenho o livro que eu publiquei, que é resultante da minha dissertação. Na verdade é uma versão até resumida, né, da minha dissertação, porque ficou algo mais voltado para o público em geral, mas não tem então toda aquela parte que fala de metodologia, etc., da versão original da dissertação, e que se chama então a tribo jornalística de Érico Veríssimo, em que eu uso o conceito do Traquina, né, de tribo jornalística, e aí eu fiz um mapeamento, né, com orientação do professor Antônio Hoffel. Eu fiz um mapeamento de todos os personagens jornalistas que aparecem na obra do Érico Veríssimo, porque vou tentar contextualizar de maneira rápida, né, o Érico, ele nasce em 1905 e até 1930, que é quando ele vai para Porto Alegre e começa a atuar em veículos, né, no jornalismo, mais especialmente na revista do Globo e na editora Globo. Ele fica 10 anos ali, de 1930 a 40 praticamente, a 39, atuando, né, tendo funções relacionadas ao jornalismo durante o dia e escrevendo os romances ali à noite, nos feriados, finais de semana, etc. E ele mesmo comenta que na biografia dele que isso aparece nesses primeiros romances da primeira década, né, de vida de trabalho dele como escritor. E aí depois da década de 40 em diante ele passa a viver de literatura, né? Então aí ele passa a trabalhar somente como escritor, ele deixa o jornalismo. Mas nesses 10 anos, nessa década em que ele fica atuando no jornalismo, ele foi fundador, presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, que existe até hoje lá na Borges de Medeiros, em Porto Alegre, se não me engano, agora até o Zé Nunes, que é o presidente. Quer dizer, é uma entidade que ele foi o primeiro presidente, participou da fundação e que segue atuante até hoje, importante, né, no jornalismo gaúcho. E ele ficou 2 anos, né, nessa função, e também ele teve programa de rádio, né, desenvolveu o trabalho de editor, né, então escreveu textos, etc. Então ele foi sim jornalista e teve uma atuação importante no jornalismo gaúcho. O Érico Veríssimo, que claro, pouca gente sabe porque ele se tornou famoso por conta das obras dele. Mas aparece toda essa influência, toda essa cultura, tudo que ele viveu no jornalismo, ele usou muito, né, nos romances dele, né? Então são 23 personagens e, se eu não estou enganado agora, os 10 romances, ou 12, agora me fugiu o número exato, publicados pelo Érico, considerando O Tempo e o Vento como 3, né? Porque são 13 que se subdividem em mais, né? São 7 livros no total, mas que se dividem em o Retrato, o Arquipélago e o Continente, né? O Continente 1 e 2, então são 2 livros do Continente, mas eu classifiquei como 3, né? Que formam o todo do Tempo e o Vento. Então, claro, eu tive que ler toda a obra dele. Eu já tinha lido alguma coisa, mas durante a pesquisa eu tive que ler o que eu não tinha lido e reler o que eu já tinha lido. E aí se identifica esse universo com 23 jornalistas com as mais diferentes características, né? Que aí eu dividi mais ou menos, aí claro, usando as teorias, etc., resumindo, né, no polo negativo e o polo positivo, né? Então eu fui chamar o polo negativo como o jornalista sanguessuga, né, que é aquele que se vale da profissão para tentar tirar algum proveito, especialmente os principais, né, vão para o lado da política, mas também tem o empresário, tem, enfim, no sentido de que deixa de lado completamente as questões éticas, etc., para tirar algum proveito
da condição dele de jornalista, geralmente como também pela época em que algum desses personagens aparecem, é naquele período lá da história do jornalismo que o cara era o dono, era o jornalista, o cara era tudo, né? Então muitos aparecem nesse sentido, mas que daí, claro, são aqueles que não tinham muito, né, não ligavam muito para questões éticas, etc. Tem também lá o Lucas Faia, que é um personagem caricatural do Incidente de Antares, que é aquele jornalista puxa-saco mesmo, né? Ele vai em quem está no poder, é totalmente submisso, né? Se coloca 100% à disposição, compra todas as brigas de quem está no poder. É um personagem cômico, né? Assim, mas que representa um tipo, né, de jornalista que existe, né, na vida real. Interessante porque eu trabalhei, né? Também foi mais ou menos uma década até entrar na docência, né, e tento não me afastar completamente, né, escrevo minhas colunas, etc, mas como repórter também eu fiquei mais ou menos uma década, e a gente, quando eu estava fazendo a pesquisa mesmo, a gente identificava, né, os tipos que eu estava lendo ali na obra do Érico, eu conhecia pessoas que tinham aquele perfil, né, e no polo positivo aí tem o repórter, é o puro sangue, né, que eu faço essa alusão com a questão daquele sujeito que tem a questão principalmente ideológica da profissão, de busca da verdade, de justiça social, etc. E ele leva isso para a profissão. Então tem mais ou menos metade dos personagens do Érico. Claro, não dá exatamente metade, porque são 23, né? Eu não me recordo o nome, mas é mais ou menos metade está nesse polo negativo e a outra metade nesse polo positivo. Então, só que tem essa relação muito forte do Érico com a profissão, e isso vai aparecer nos romances dele, que servem para a gente ler e pensar a profissão, né? Tanto nas questões que devem ser debatidas para melhorar, quanto nas questões daquilo que é utilizado, que a gente vê aí nos manuais, por exemplo. Tanto é que a parte teórica muito eu tirei desse material, né, dessas orientações, né, de apuração, de reportagem, etc., e que os personagens faziam isso, então, e outros não, né, então é interessante para a gente refletir a profissão. E de maneira bem resumida é isso em relação à obra do Érico. Outro caso também, aí foi para minha tese de doutorado, mas não foi esse o foco, né? Só apareceu lá no meio, né, da minha pesquisa, que foi sobre o jornalismo gonzo e o Hunter Thompson. E ele tem, né, um livro que, né, acabou, né, eu falo sobre ele, mas não é o foco, não é o objetivo, em que ele faz um romance de ficção, mas com uma história autobiográfica, né? Claro que daí na minha pesquisa eu pude comparar o que ele escreveu, o que aconteceu na biografia dele, de verdade, né? Através das cartas dele, através de textos de memória, de entrevistas de pessoas que conviveram com ele, com o que está no romance. Então, e teve várias mudanças significativas ali, claro. Aconteceu uma coisa e ele contou que aconteceu outra, né? Ele está escrevendo uma ficção, né? Então, algumas coisas são verdade, outras não, mas ele mesmo publicou como um romance de ficção, né? Que é Um Diário de Jornalista Bêbado, e que também está no cinema, também tem, né, o filme com a interpretação do Johnny Depp, né? Que os dois são do estado do Kentucky, né? O de Louisville, o Hunter Thompson. Então, mas também tem essa representação, né, de um tipo de jornalista que está ali, né, no caso, obviamente é inspirado nele mesmo, né, no Hunter Thompson, mas também é uma ficção. E tem N outros, né, como muitos, a gente já falou aqui, muitos dos grandes escritores foram jornalistas, então vai aparecer, em algum caso são protagonistas, né, por exemplo, no Érico Veríssimo, voltando de novo, o Senhor Embaixador, é um dos protagonistas, mas é o protagonista narrador praticamente, é um jornalista, né? Então ele vai ser, e já no Incidente de Antares o Lucas Faia é um personagem secundário, mas que tem um certo destaque. Tem outras situações em que vai ter um personagem jornalista que vai ser completamente, quase que um figurante, né, digamos assim, na história, né? E tem, né, de outros escritores, de outros autores também tem essas representações, assim como tem de outras profissões, né? Então, muitas vezes a profissão do escritor vai fazer com que ele se utilize esse conhecimento que ele tem sobre a profissão para fazer a criação literária dele. E o mesmo vale para o cinema, né? Eu lembro de
de momento assim de duas outras profissões que são representadas em séries, né, e que mostram também, assim, claro que às vezes é uma caricatura, às vezes é um profissional que é destacado sob o ponto de vista positivo daquela profissão, às vezes sob o ponto de vista negativo, etc. Por isso que me chamou a atenção muito a obra do Érico Veríssimo, porque tem de tudo, né, tem praticamente, não dá para dizer todos, mas tem muitos tipos de jornalistas representados, né, na obra dele. Então, em alguns casos, por exemplo, uma série às vezes vai ser um tipo, né? Vai pegar geralmente vai se basear até em questões que remetem ao imaginário popular sobre a profissão, né? Um exemplo disso é o Mandrake, né? Que é uma série que é da HBO, foi lá por 2005, 6, 7, por aí, e baseado na obra também do escritor, né, do Rubem Fonseca, em que ele é um advogado, né, e ele se vale muito da situação da profissão, sempre é ele pegando casos e meio que sendo um investigador, etc. Mas só para fazer essa comparação, que não é... A gente está falando aqui do jornalismo, óbvio, porque é um curso de jornalismo, etc. Mas, né, cada profissão vai ter suas... Né, na medicina aí tem várias séries, né, que se passam em hospitais, etc. E tem um enredo por trás, né, em que vai estar acontecendo alguma coisa, né. E tem também Mad Men, né, que é da publicidade, né, e pega também aquele glamour ali, principalmente no final dos anos 60, início dos anos 70, Nova York, etc. Né, então é bem interessante. Daí na abertura que tem o personagem caindo é mais ou menos a história, né, do personagem, que começa lá na primeira temporada super por cima, digamos assim, né, super bem sucedido, e aos poucos a vida dele, a carreira dele vai despencando de certa forma, né? E daí voltando para o jornalismo, no cinema tem N exemplos também, né? Tem uma série que eu lembro que eu comecei a assistir, mas não chegou a me atrair muito. Talvez alguém conheça, que é Newsroom, né? Tem filmes, né? Muitos também baseados em fatos reais, mas por ser uma representação, né? Sempre tem aquelas pequenas mudanças, né? Baseado em fatos reais, é um roteiro adaptado, mas tem a parte ficcional também, né? O The Post, né? Que conta um caso específico do Washington Post, que ficou muito conhecido pela questão da denúncia contra o presidente Nixon, né? E também sobre isso, Todos os Homens do Presidente, é um clássico, também é baseado no livro, né, do Bob Woodward, e o filme, né, eu acho que eu já comentei aqui, também retrata esse episódio, né, da investigação do Washington Post, que encabeçou, digamos assim, todo o processo que resultou na saída do Nixon da presidência dos Estados Unidos. Então tem essa representação também no cinema e na própria ficção de super-heróis, né? Por exemplo, o Homem-Aranha é fotógrafo, né? O Superman é repórter, né? De um diário. E então isso tudo faz com que também o imaginário, né? As pessoas tenham às vezes essa imagem do jornalista, e às vezes é engraçado porque pessoas que não têm nenhuma noção sobre o que é, né, o trabalho do jornalista, e que tem só essa imagem a partir de filmes e principalmente dos grandes veículos, né, que pensam, por exemplo, que jornalista ganha super bem e leva uma vida super agitada e, né, tá sempre nos grandes acontecimentos. E o Traquina, lá na pesquisa dele sobre a cultura jornalística, vai mostrar que, né, e vocês já podem estar percebendo isso também, de que é principalmente a questão da rotina, né, se tem uma rotina de produção, né, então se vocês pegarem a rotina de produção de qualquer veículo, vai ter, né, o sujeito chega, vai ter o carinha que vai estar no plantão, aí vai ter que organizar tudo, né, e claro, as pautas vão surgir, pautas inesperadas, mas tudo vai ser lançado dentro dessa rotina de produção que a gente vem vendo, né, desde lá de produção da notícia. Então, o Tintim também, eu até orientei um TCC na UFSM de Frederico, de uma aluna que
fez uma pesquisa mais ou menos como a minha, só que ela pegou, no caso dela, foi um personagem, né? Que foi o Tintin, né? Dos quadrinhos, que também é repórter, ele tem essa coisa de detetive, né? De repórter investigativo, né? Etc. Então, tem outros filmes também, alguns mais recentes aí, o Spotlight, que acho que todos deveriam ver, né? Porque é um filme muito... serve de certa forma como inspiração, né? Até foi baseado na história desse grupo de jornalistas investigativos do Spotlight, que foi lá e investigou questão de denúncia de abusos de religiosos, etc., que cometiam abusos, mas foi inspirado na história desse filme que o grupo, o RBS mesmo, criou o GDI, né? Que tem Humberto Trezzi, tem o Giovanni Grisotti e outros, então, que são jornalistas que vão ficar ali trabalhando em pautas mais investigativas, vão ter um tempo maior, não vai ter aquela coisa diária de fechar, né, de ser tudo para ontem, né, então vai ter um tempo maior, vai poder investigar mais, vai poder refletir mais, vai poder correr mais atrás de fontes, vai poder, né, fazer uma apuração bem mais aprofundada, etc. Então é um filme que vale muito a pena, né, quem não assistir, procurar Spotlight. E tem outro que também é relativamente recente, né, que é o Abutre, que esse sim é uma ficção, mas que traz toda uma reflexão, quer dizer, o cara muda, né, ele começa a querer desesperadamente aparecer, vender o material dele para os veículos e ele começa a mudar, né? Ele começa a se torna, né? Então, um criminoso, porque ele muda a cena de crime, né? Ele passa a arquitetar. E nesse sentido tem uma série sobre um caso brasileiro, que é o Bandidos na TV, em que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Até dá para relacionar, né, o filme do Abutre com a série do Bandidos na TV, que é muito boa também, vale muito a pena vocês assistirem. E aí tem outros casos, tem aqueles casos mais literários no sentido de crônicas, né, como o Marley e Eu, que parte, né, nasce a partir das crônicas que o colunista lá fazia, né, sobre a relação dele com o cachorro. Ele estava lá um dia lá sem saber o que escrever, escreveu sobre isso e ficou, né, a história bombou. O Solista também do filme, né, o Solista vale muito a pena ver, traz muito esse lado que é meio Joseph Mitchell lá dos repórteres lá dos anos 40, 50, que faziam muito essa coisa de perfil, né? E o Solista tem até uma história que se assemelha um pouco com a história do Joseph Mitchell, né? Que acho que eu comentei aqui que ele escreveu duas reportagens sobre o Homem Gaivota, né? E que era um morador de rua de Nova York, e ele conta a história numa reportagem, primeiro numa grande reportagem, depois ele retoma anos depois para concluir, né? E que se tornou um clássico do jornalismo literário também. E o Solista tem essa representação no filme, que também é muito bom. Eu nem lembro de que ano é, mas faz tempo, eu assisti na época que foi lançado, mas é muito bom também. Então são N casos, N exemplos assim que trazem, né? E é interessante porque em alguns casos servem de inspiração, né, pra gente, pra vocês. Enfim, tem alguns personagens que nos inspiram, né, e alguns autores. E em outros casos para reflexão crítica mesmo, né, como no caso de algum desses personagens que o próprio Érico Veríssimo traz, né, que traz uma crítica, né, da profissão e que é importante de se fazer. Então eu trago bastante o exemplo do Érico Veríssimo porque ele não mostra só o lado ali que muitas vezes as séries e os filmes tentam mostrar, que é o lado heróico, digamos assim, né? Como o Spotlight, Todos os Homens do Presidente. O jornalista está ali fazendo a função dele, que é investigar, etc. Ele mostra o lado também, o outro lado da moeda, né? Quer dizer, todas as profissões têm bons e maus profissionais, né? Então, e ele, na tribo dele ali, de personagens, dos 23 personagens que ele traz nos romances dele, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, é por isso que eu acho bem interessante, porque nessa lista mesmo que eu tô trazendo para vocês aqui, que eu comentei alguns casos, sempre fora ali o caso, claro, o caso do Abutre e do Bandidos na TV, né? Os outros casos, a maioria é mostrando o lado, claro, do jornalista praticamente tendo um protagonismo num sentido meio que heróico, né? Então é interessante para
fazer essa reflexão, além daquela parte técnica que a gente viu, da parte de texto, né, dicas de texto, entrevistas, técnicas de entrevista, etc. Então é importante a gente também fazer essas reflexões e vocês fazerem essas reflexões sobre a atuação de vocês, o modo de atuação, etc., né, para até dependendo da situação, quando se depararem com determinados casos, determinadas situações, vocês possam tomar decisões, refletir, saber o que fazer, né? Então, é todo um conhecimento que é válido, né, para a sequência aí da profissão de vocês e da atuação de vocês no mercado, né? Se forem para o mercado, enfim, ou se forem para a academia, né? Então, era esse, né, o tema do vídeo aula de hoje. Eu vou deixar até para vocês colocarem em dia aí os trabalhos de vocês, né? Hoje a gente vai ficar só nesse vídeo aula, vou dar esse tempo então para vocês finalizarem, né? Quem não finalizou a reportagem e também já para colocar em dia também os resumos de vocês. Eu tenho, no caso, eu posso indicar, claro, quem tiver interesse pode procurar na biblioteca da PUC Digital, vocês encontram a minha dissertação lá. Não é o livro, né? O livro tem na biblioteca da UFPEL impresso, né? Não é o livro, mas se vocês pegarem lá, a partir da metade da dissertação é basicamente o que está no livro, né? Eu tirei a parte que não diz respeito ali ao Érico, que é aquela parte mais teórica de contextualização, mas claro, vocês podem procurar ali, né? E podem, quem tiver interesse pode fazer essa leitura, né? Mas eu acabei não fazendo, não lembro agora de ter escrito, de ter sintetizado assim toda essa tribo jornalística, digamos assim, em artigos menores. Eu peguei mais outros aspectos, assim, mas como por exemplo a atuação do Érico no jornalismo. Eu cheguei a fazer artigo, apresentar trabalho em evento, etc., né, para passar para vocês. Mas essa parte da representação dos personagens do Érico na ficção, até por serem 23, são vários, então sugiro para vocês que quem tiver interesse pegue, né, a minha dissertação e leia esse trecho, né. Então fica essa dica, né, para quem quiser estudar mais sobre o assunto, mas aí eu vou deixar para vocês finalizarem aí os trabalhos, né, nesse espaço, então, né, que não vai ter outra atividade nessa semana, tá bom? Um abraço, fiquem bem e a gente volta então na próxima semana.